Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa terça-feira. Vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vasco e tem notícia de contratação, né? O Vasco contratou o zagueiro que procurava aí, né, antes do fechamento da janela de transferências. O Vasco trouxe um zagueiro lá do futebol do Rio Grande do Sul e você vai ter mais informações aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre a ida de JP Galvão para o Botafogo e também vamos falar sobre Nenê, que pela primeira vez se manifestou publicamente após aquele episódio de indisciplina, né, ao ser substituído na partida contra o Vila Nova em São Januário. Então, vamos dar aqui aquela resumida, né, nas principais informações do dia no nosso Vasco da Gama. Antes da vinheta rodar, conto com você, deixa o like que é muito importante e também se inscreva aqui no canal. Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos começar falando sobre a ida de JP Galvão para o Botafogo. O lateral e volante, né, joga nas duas posições da base do Vasco, né, disputou Copa São Paulo esse ano pelo Vasco, mas que nunca teve muitas oportunidades ali no time profissional. Inclusive, o vídeo, a primeira edição do Giro de Notícias de hoje, a gente trouxe essa informação, né, informação que foi dada em primeira mão pelo canal do TF, que o JP Galvão estava a caminho do Botafogo, e depois o Vasco confirmou, né, que realmente o jogador vai defender o Botafogo nessa temporada. Lá no Botafogo, a informação é que ele vai para o Botafogo B, né, uma equipe de transição ali do Botafogo. Mas, enfim, o Vasco apenas informou que JP Galvão foi para o Alvinegro, empréstimo. A contratação do JP Galvão lá pelo Botafogo é por empréstimo até o final de 2022. Então, até o final de 2022, final desse ano, né, JP Galvão será jogador do Botafogo e tem aí um passe fixado que aí depois o Botafogo pode contratar em definitivo. Então, esse lateral que não teve, né, oportunidades aí na equipe principal do Vasco, agora vai defender o Alvinegro. Vamos ver como o JP Galvão se sai lá no Botafogo. Bom, e tivemos hoje também o fim daquela novela da busca por um zagueiro, né? Que o Vasco buscava aí um zagueiro nos últimos dias, não conseguia fechar com ninguém, e aos 45 do segundo tempo, a gente pode dizer, o Vasco conseguiu contratar um zagueiro para compor o elenco, né? Para ser um zagueiro reserva, para ser o reserva imediato ali, tanto do Quinteiro como também do Anderson Conceição. O Vasco tinha tentado a contratação do Vitor Mendes, né, jogador do Atlético Mineiro, que o Vasco tentou por empréstimo, mas ele acabou aceitando a proposta do Juventude. Ele jogou a última temporada pelo Juventude, tem uma identificação lá com a equipe do Rio Grande do Sul e acabou aceitando a proposta do Juventude, recusando a proposta do Vasco. E aí o Vasco foi lá no Juventude e contratou o zagueiro do Juventude. A informação é essa, o Vasco inclusive anunciou hoje de forma oficial a contratação do zagueiro Danilo Boza. Eu vou ler aqui a nota oficial do Vasco para vocês. O Vasco publicou o seguinte: o Vasco da Gama tem um novo reforço para a disputa do Brasileirão. O Gigante da Colina finalizou nesta terça-feira, dia 12 de abril, a contratação por empréstimo do zagueiro Danilo. O defensor tem 23 anos e vinha defendendo o Juventude do Rio Grande do Sul. Ele chega ao time cruzmaltino com contrato válido até 30 de novembro de 2022, com opção de compra. Natural de Rondonópolis, no Mato Grosso, Danilo foi revelado pelo Mirassol de São Paulo e possui passagens pelo Braga de Portugal, Figueirense, Atlético Paranaense, Santos e Juventude. No ano passado, o defensor cruzmaltino foi titular no Santos na reta final do Campeonato Brasileiro. Além de zagueiro, Danilo também pode atuar na lateral direita, foi o que disse aí a nota do Vasco. É um zagueiro de 1,84 m, passagem pelo futebol europeu, né? Já jogou no Braga de Portugal, esteve no Santos na última temporada, estava no Juventude nessa temporada e agora vem para o Vasco. 23 anos, né? Ainda é jovem, contrato por empréstimo com uma opção de compra. Boa sorte, né? Primeiro de tudo, boa sorte ao Danilo. Depois vou buscar aqui mais informações, né, sobre ele, sobre as características, sobre o que esperar do Danilo. Mas inicialmente é um jogador que vem para ser reserva, né? Vem para ser o reserva ali
tanto do Quinteiro como do Anderson Conceição. Era a principal carência do Vasco nesse momento, né? Porque o Vasco tinha, né? Que agora chegou o Danilo, mas o Vasco tinha apenas 2 zagueiros sem ser da base, né? Tinha a dupla de zaga titular e os reservas imediatos eram zagueiros ali do sub-20, da categoria de base. Então, uma suspensão, uma lesão, o Vasco ia ter que subir algum garoto para jogar. Agora, com a chegada do Danilo, pelo menos dá uma diminuída, né, nessa carência, né, que tem o elenco vascaíno. O Danilo, inclusive, já está regularizado no BID. Ele saiu hoje no BID da CBF, então já tem condições de jogo. Ele já pode até viajar para Maceió e já está disponível, né, para a partida contra o CRB. A informação que ele atua também como lateral direita, que é ali uma posição muito carente no Vasco. O Everton não consegue se firmar, o Léo Matos também não consegue se firmar. O Vasco contratou recentemente o Gabriel Dias e agora tem o Danilo Boza, que também faz essa função. Bom, eu acho que a gente pode dizer que é mais uma aposta. É um jogador que chega para ser reserva, como eu disse já anteriormente, não chega para ser titular, vem aí para tentar suprir uma carência. Mas é claro que eu pensei isso e todo torcedor vascaíno também deve ter pensado. Pô, o Juventude foi lá e contratou o zagueiro que o Vasco queria. Aí o Vasco vai lá e pega um do Juventude. Será que esse cara do Juventude é bom? Será que ele ia jogar lá? Enfim, fica essa dúvida na cabeça do vascaíno, mas a gente deseja aqui uma boa sorte ao Danilo Boza, novo zagueiro do Vasco, 23 anos, já anunciado oficialmente e que também já saiu aí no bid da CBF. Bom, e para finalizar aqui esse vídeo, vamos falar sobre Nenê. Nenê que protagonizou um papelão, né, na partida contra o Vila Nova, saiu dando chilique, jogando braçadeira de capitão no chão, enfim, reclamando ali porque foi substituído, meio que jogando a torcida contra o Zé Ricardo. E o Nenê se manifestou pela primeira vez após esse episódio e ele veio a público pedir desculpas ao Zé Ricardo e também a torcida do Vasco. Hoje teve uma entrevista do Yuri Lara lá no CT Moacir Barbosa e antes dessa entrevista coletiva o Nenê pediu o microfone para dar ali um pronunciamento, né, e também se explicar sobre essa situação. E o Nenê disse o seguinte, abre aspas: Bom, gente, só tô aqui para dar uma declaração rápida em relação à minha atitude, né, do último jogo. Fiquei bastante angustiado no final de semana, né, e pude conversar com o Zé bastante ontem. Uma coisa que me afetou muito, acho que ele me conhece, todos me conhecem aqui, sabe, que não fiz nada em nenhum momento para prejudicar ele, nem quem estava, nem nenhum dos meus companheiros, mas como isso, né, afetou todo mundo ali, eu acho que fiquei realmente ansioso para conversar e a gente resolver, e eu pedi desculpas, né, pela minha reação lá da substituição. Conversei com o grupo também, com todo mundo, e, né, até estava conversando com o Zé, ele disse que não, né, a gente poderia resolver internamente, mas eu faço questão de pedir desculpas a ele publicamente, e a todos meus companheiros, né. Eu como capitão eu tenho que ser um exemplo, e isso realmente, essa atitude não foi, né, foi realmente uma coisa, tava no primeiro jogo, ansioso, né, as coisas estavam acontecendo, torcida, né, com o estádio lotado, e eu querendo, né, dar a vitória de qualquer maneira, ajudar a dar a vitória de qualquer maneira, né, para eles que fizeram uma grande festa durante o jogo, e acabei, né, tendo essa atitude equivocada. Isso não justifica em nada, não justifica, né, a minha atitude, mas todos sabem que foi mais assim em relação a isso, né, em nenhum momento para prejudicar ninguém. Então eu tô aqui de coração aberto, né, pedindo desculpa a todo mundo, e bola para frente. E eu acho que é isso. Tentar cada dia melhorar. A gente, né, não é porque eu tenho 40 anos que, né, que eu vou deixar de errar, aprender e continuar dando o meu melhor, dando a minha vida por esse clube, por esse que realmente é o mais importante, né? O mais importante não é o Nenê, realmente é o Vasco da Gama. E todos podem ter certeza que eu vou continuar dando a vida para ajudar esse time a conquistar nosso objetivo esse ano. Bom, que bom que isso aí foi resolvido, né? Colocaram panos quentes em cima, se resolveram ali internamente. Foi bacana também o Nenê vir a público se desculpar. É importante também ele vir reconhecer que errou, enfim, botar um ponto final de vez nessa história. E que o Nenê aprenda, né, com isso, né? Que não dá para toda vez que ele ser substituído ele ficar dando show, dando chilique.
que seja aí a última vez que isso tenha acontecido, né? Porque pegou muito mal e isso não acrescenta em nada. Pegou mal pro Nenê, pegou mal pro Vasco, pegou mal pro Zé Ricardo. Todo mundo saiu perdendo nessa história. Mas a gente sempre torce pelo bem do Vasco e que bom que isso aí foi esclarecido, porque o Vasco precisa muito do Nenê, né? Eu vejo que muita gente critica o Nenê, que o Nenê é isso, que o Nenê é aquilo, mas querendo ou não, meu amigo, é a referência técnica que tem nesse time. Se tá ruim com o Nenê, sem o Nenê com certeza fica ainda pior. E é isso, eu vou ficando por aqui, agradeço aí a sua audiência, peço o seu like que é muito importante, peço a sua inscrição e peço a sua opinião aqui também nos comentários sobre a principal notícia desse vídeo, né, que é a contratação do zagueiro Danilo Boza do Juventude. Tamo junto, um abraço, até a próxima, fui!